Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e na aula de Matemática Básica de hoje nós vamos estudar os números naturais na operação divisão. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Gente, vamos ver hoje na nossa aula o que é a operação divisão nos números naturais. A operação de divisão é usada quando queremos distribuir ou repartir uma quantidade em partes iguais. Nós vamos usar os símbolos, ou esse aqui, ou esse outro símbolo que são dois pontinhos. Geralmente, um desses dois você pode utilizar para representar a divisão. Vamos ver um exemplo 1. Então, vamos imaginar que aqui nós temos um conjunto formado por 14 bolinhas. E nós queremos agrupar essas bolinhas em grupos de 2, ou seja, eu vou dividir por 2. Então, quantos grupos eu conseguirei formar agrupando essas bolinhas de 2 em 2? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que nessa distribuição, gente, não sobrou nenhuma bolinha aqui sozinha. Todas ficaram agrupadas nesses grupos de 2. Então, eu posso concluir aqui que eu formei 7 grupos com 2 bolinhas. E isso aqui vai dar um total de 14 bolinhas. Então, nós podemos escrever assim, ó, 14 é igual a 7 vezes 2 mais 0. Por que esse 0 aqui, professor? É porque quando nós fizemos essa divisão em pedaços de 2, não sobrou nenhuma bolinha. Pode ver que todas ficaram agrupadas. Então, esse número 14 ele leva o nome de dividendo, que é aquilo que nós temos. O 7 é o quociente, ou seja, quantos grupos nós conseguimos formar. O 2 ele é chamado de divisor, que é a quantidade de bolinhas, no caso aqui, que nós temos em cada grupo. E o 0 vai ser chamado de resto. Nesse caso, não sobrou nada. Então, por isso que é 0. Beleza, gente? Vamos ver um exemplo 2? Agora, imagina que você tem um grupo, um conjunto com 15 bolinhas. E você quer repartir essas bolinhas em grupos de 2. Vamos ver quantos grupos nós vamos formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, completos aqui de 2, nós formamos 7 grupos. Olha, observem que sobrou uma bolinha aqui no meio, tá? Então, nós podemos dizer que nós formamos 7 grupos de 2, tá? E sobrou uma bolinha. Esse aqui é um grupo fechado. E sobrou uma bolinha aqui. E isso aqui, ó, quando eu multiplicar esse 7 por 2 e somar mais 1, isso aqui vai voltar para as 15 bolinhas que nós tínhamos no início. Então, nós podemos escrever assim, ó, que 15 é igual a 7 vezes 2 mais 1. Olha, observe que agora restou uma unidade aqui. O 15 é o nosso dividendo, o 7 é o quociente, que são quantos grupos nós formamos. O 2 é o divisor, que é quantos elementos nós temos em cada grupo. E o 1 vai ser o resto, que é a bolinha que ficou sozinha aqui no final. Então, gente, nós temos dois tipos de divisão. Quando a divisão é exata, o resto é igual a 0. Quando a divisão é não exata, o resto é diferente de 0. Então, não esqueçam desse detalhe aqui que nós estamos colocando aqui no final para vocês. Vamos em frente? Propriedades que não se verificam na divisão. A propriedade de fechamento. A divisão não é fechada para números naturais. Olha, observem que se for você pegar um 6 que pertence aos naturais, um 4 que pertence aos naturais, quando você faz a divisão 6 dividido por 4, isso gera um número que não pertence aos naturais. 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 1,5, que não é um número natural. Então, nós dizemos aqui que a divisão não é fechada para os números naturais. Tá? Não é fechada para os números naturais, por quê? Porque se você pega dois números naturais, nem sempre gera um número natural. A
propriedade B é comutativa. A divisão não é comutativa. Olha, ou seja, se você pegar 8 dividido por 4, isso é diferente de 4 dividido por 8. Quer dizer, se você comutar aqui ou permutar um número com outro, você vai ter números diferentes como resultado. Então, ela não é comutativa. A letra C é o elemento neutro. Não existe elemento neutro na divisão. Então, nós descartamos a possibilidade do zero, mas vamos supor que fosse 1. Ó. Será que dá para fazer aqui o elemento neutro? Ó? 6 dividido por 1 não é a mesma coisa que 1 dividido por 6, é diferente. Então, o 1 não pode ser elemento neutro, ou seja, não existe elemento neutro na divisão. A outra propriedade é associativa. A divisão não é associativa. Então, se você fizer aqui, por exemplo, 12 dividido por 6 e depois dividir por 2, é diferente de você primeiro dividir o 6 por 2, depois pegar o 12 e dividir por esse resultado. Olha, pode ver. 12 dividido por 6 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Se fosse aqui, seria 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Ó. Então, aqui deu 1 e aqui deu 4. Dão valores diferentes. Então, ela não é associativa. E uma observação bastante importante aqui na divisão é que não existe divisão cujo divisor é um número 0. Tá? Não podemos esquecer desse detalhe. Nós não podemos colocar o 0 como divisor. Ok? O método da chave é um algoritmo utilizado para realizar a divisão. Então, esse método da chave, né, consiste em você colocar aqui esse símbolo como se fosse um L, que representa a chave. Nessa posição vai ficar o dividendo. Aqui dentro da chave vai ficar o divisor. Aqui embaixo o quociente. E aqui no final vai aparecer o resto. Esse aqui é o esquema do método da chave, que nós podemos escrever assim, ó, dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, somado com o resto. Esse é o método da chave que nós vamos utilizar para fazer divisões em números naturais. Vamos ver agora como é que funciona o método da chave. Numa divisão exata, vamos supor que nós vamos dividir aqui o número 294 por 6. Então, 294 dividido por 6. Para você realizar essa operação de divisão, você tem que ter um domínio da tabuada de multiplicação. Nesse caso, da multiplicação por 6. Então, nós vamos colocar aqui as multiplicações por 6. Ó. 6 vezes 1, 6, vezes 2, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 54. São as multiplicações de 6 na variação dos números de 1 até 9. Nós temos aqui, nós vamos precisar saber essa multiplicação para poder resolver essa divisão. Vamos pegar inicialmente o primeiro valor, que representa aqui a casa unidade, dezena e centena. A casa das centenas sozinha não tem como você dividir por 6, porque esse número é menor que o divisor. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o número das centenas, a casa das centenas e a casa das dezenas. Nós vamos pegar esses dois números. 29 e vamos dividir por 6. Então, o que nós vamos obter aqui? Nós temos que encontrar um valor aqui no quociente que, multiplicado por 6, dê um valor igual ou menor que 29. Não pode passar de 29, tá, gente? Pode ser igual ou então menor. Então, desses valores, qual é o que mais se aproxima? Ó, não tem 29, aqui tem 30. Mas esse já vai passar. Então, o ideal é que a gente pegue o valor anterior, que no caso aqui é 24. Então, aqui embaixo no quociente, nós vamos colocar 4. 4 vezes 6 vai dar quanto, gente? Vai dar 24. Então, você vai colocar o 24 aqui embaixo e vai aplicar aqui a operação de subtração. 29 menos 24, isso aqui dá 5. Aí, a partir daqui, o que você faz? Você traz o outro elemento lá, que está na casa das unidades, ele desce e vem para cá, formando 54. 54 dividido por 6.
Será que tem um número exato que multiplicado por 6 dá 54? Né? Você vai olhar aqui na tabela e vai perceber que esse último aqui, ó, o 9, quando multiplicado por 6 dá 54. Então é ele que vem para cá, ó, o segundo valor. 9 vezes 6 dá 54. Aí eu coloco aqui embaixo. Vou realizar a operação de subtração novamente. Ó. 54 menos 54, isso aqui dá 0. Então, gente, nós podemos escrever assim, ó, que 294 é igual a 49 vezes 6 mais 0. Então, essa aqui, gente, é uma divisão exata, onde o resto é 0. Deu para entender aí, gente? Espero que sim. Vamos agora ver uma divisão não exata. Vamos dividir agora o número 394 pelo número 7. Então, para isso, você tem que saber a tabuada da multiplicação de 7. Vamos colocar ela aqui do lado. Ó. Vezes 1 dá 7, vezes 2 dá 14, 7 vezes 3, 21, vezes 4, 28, 35, 42, 49, 56 e 63. A tabuada do 7 aqui de multiplicação. Esse primeiro valor aqui da casa das centenas, 3, não dá para dividir por 7. O 7 é maior que ele, então vamos pegar o 39. 39 dividido por 7. Qual é o número que multiplicado por 7 dá igual ou menor que 39? Se você for observar aqui, ó, bem aqui o 35 é o que mais se aproxima. Não adianta você pegar o 42 porque ele ultrapassa. Então, o ideal é que pegue esse valor que dá 35. Que número é esse? É o número 5. Então, ele vai aparecer bem aqui, ó, 5 vezes 7 vai dar 35. Aí, nós vamos subtrair do 39. Ó, 39 menos 35, isso aqui vai dar 4. Como o 4 não dá para dividir por 7, nós vamos baixar esse valor aqui do 4. 44 dividido por 7. Qual é o número que multiplicado por 7 dá igual a 44 ou menor? Então, se você observar aqui, ó, aqui ultrapassou, bem aqui é um número que mais se aproxima de 44, que é quando ele multiplica o 7 por 6. Então, o número que vai ficar aqui no quociente é 6. 6 vezes 7 dá quanto? 42. 44 menos 42 sobra 2. Observem aqui, gente, que chegamos num ponto em que o 2 fica menor que o divisor. 2 é menor que esse aqui. E não tem mais nenhum número para você baixar aqui. Ó. Então, a conta finalizou aqui. Nós temos o resto 2. Então, nós vamos escrever assim. Ó. 394 é igual a 56 vezes 7, mais 2, que é o resto. E aí, nós concluímos essa divisão, que é uma divisão não exata. Conseguiram compreender, gente? Vamos mais à frente?